Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o resultado do segundo trimestre da Vivo, a Telefônica Vivo, e que eu já adianto, vem um resultado bastante positivo. A Vivo é uma empresa que ela se caracteriza por uma estabilidade muito grande de receita. Se você olhar a evolução de receita, você vai ver um gráfico bem homogêneo, sem muitos sobressaltos. Muito em função do mercado que ela está inserida, mas também por causa da própria característica da empresa em promover isso para os seus clientes. É uma empresa que gera muita receita, movimenta muito dinheiro e está num excelente mercado, que é o mercado de telecomunicações. Então vamos falar um pouco sobre a empresa, vamos falar um pouco sobre o mercado e principalmente sobre os números desse segundo trimestre. Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos lá. A Vivo é uma das principais empresas de telecomunicações que trabalham aqui no Brasil. Ela trabalha com serviço de voz fixa e móvel, banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, dados e serviços digitais, TV por assinatura e TI. Ela tem mais de 95 milhões de clientes, a cobertura 4G alcança mais de 90% da população e está em 3.100 cidades. Na operação fixa, a telefonia atingiu mais de 20 milhões de casas atendidas por fibra. É uma empresa que tem uma capilaridade muito grande. Ela não é uma multinacional brasileira, ela é uma multinacional espanhola. Ela atua em 16 países, tem ao todo, né, o grupo Telefônica tem 336 milhões de acessos, aproximadamente 120 mil empregados e gera ao todo mais de 48,7 bilhões de euros em resultado financeiro. Além disso, a empresa está inserida num mercado excelente, porque tem altíssimas barreiras à entrada com a implementação de tecnologias, com estudo de inovação, impedem muitas empresas de se qualificarem como concorrentes. A receita da empresa ela é previsível, porque você tem contratos de telefone, contratos de banda larga, você dificilmente troca, né, de uma empresa para outra, porque você tem esse custo, esse incômodo de trocar os serviços. A empresa ela tem a estabilidade de atuação no mercado, porque determinadas atuações delas são por meio de contrato de concessão com o governo. Esses contratos são longos, então a empresa ela tem essa previsibilidade de receita e de resultado. Se ela controlar os custos, ela terá uma eficiência muito grande e nadará de braçada no mercado que tem a capilaridade do tamanho do Brasil. Então é uma empresa no mercado excelente. Você vai ver que ela apresenta resultados excelentes. É uma boa empresa para você olhar com carinho. Não necessariamente ela, mas você tem a TIM, você tem ela. Só a Oi que não, tá? Deixa a Oi para lá. Analisa a TIM e a Vivo. Mas vamos para os números das empresas. Esse slide aqui ele resume bastante como a empresa ela faz dinheiro. Você tem aqui, ó, receita total, 13,6 bi. Olha a escala aqui nos milhões. E você tem aqui a segmentação por receita. Aparelhos eletrônicos, dados e serviços digitais, FTTH, que é Fiber to the Home, que é a fibra ótica da empresa direto na sua casa, sem intermediário, serviços móveis e outros. Desses, o mais relevante são serviços móveis, que é o que você pode ver, e ele cresceu cerca de 8,8%, quase 9%. O segmento de fibra é o segundo mais relevante e cresceu 17%. Então a empresa está performando bastante nesse setor. Aparelhos eletrônicos, o número de venda de aparelhos eletrônicos cresceu 10%, dados e serviços digitais 8% aproximadamente. Então aqui você já tem um perfil bastante interessante da receita da empresa. Aqui você tem uma outra segmentação, receita de serviços móveis e receita de serviços fixos, que são duas grandes subdivisões que a empresa faz. Os serviços móveis estão o pós-pago e o pré-pago. O pós-pago é o mais relevante para a empresa, que você vê que é a escala dos números, 7,4 bi, um crescimento de quase 10%. No segmento pré-pago, você teve um crescimento de 5%, saindo de 1,4 bi para 1,5 bi. E na receita fixa, nós temos aqui um crescimento de quase 4%, saindo de 3,8 para 3,95 bilhões. Então, um crescimento bastante relevante, um perfil de receita bastante diversificado e um crescimento em todos esses perfis de serviço que a empresa presta. Aqui é a nossa DRE. Nós temos receita líquida, serviços móveis, FTTH, é o que a gente já viu no slide anterior, né? Serviços digitais, aparelhos eletrônicos e outras receitas.
A receita ficou em 13,6 bi, um aumento de 7,4% ao ano. Os custos eles cresceram 7,5%, mas a receita cresceu no mesmo sentido. Então você tem ali uma paridade. O EBITDA cresceu 7,3%, perdeu ali um pouquinho por causa desse aumento dos custos. O EBITDA ajustado ficou em 7,3 bi, é um aumento de 7,3%. O lucro líquido ficou em 1,2 bi, um aumento de 9% aproximadamente. O lucro por ação cresceu 9,5%. Então você vê que a empresa ela cresceu em todos os segmentos. Cresceu na receita, cresceu nos custos, porque quando uma empresa cresce, os custos crescem também. Mas você vê que os custos eles cresceram na mesma proporção da receita, aproximadamente. O EBITDA, que é a eficiência operacional, cresceu também no mesmo caminho. E o lucro líquido cresceu mais do que todos eles, cresceu 9%, enquanto todos os outros ficaram no crescimento da casa dos 7%. Aqui a gente consegue observar o perfil da rentabilidade do segmento de fibra ótica. Nós temos casas passadas de segmento de fibra, um crescimento de 10,7%. Casas conectadas, um crescimento de 12,7%. Esse ARPU aqui é receita por consumidor, receita média por consumidor. Então, quanto maior, for melhor. Que significa que cada consumidor ele está agregando mais para o resultado da empresa. Então você vê que no comparativo anual foi um crescimento de 4%. E adições, novos clientes, um crescimento de 26,4%. E a gente vê aqui do lado, base de clientes. Você vê que a empresa ela consegue aumentar ainda o seu market share nesse segmento, um crescimento de 103%. Mais do que dobrou o seu market share nesse segmento. Lembra que eu falei que a Vivo é uma empresa bastante estável? Então, é isso aqui que eu estava falando. Você não tem grandes sobressaltos na rentabilidade da sua receita, dos seus custos. No lucro líquido vai ter, porque o lucro líquido tem muita coisa que impacta até chegar no lucro. Mas olha a sua receita. Olha como ela é estável e crescente ao longo do tempo. Os seus custos, a mesma coisa, o que é normal quando uma empresa cresce. Mas você vê que você não vai, ao investir nessa empresa, não é recomendação de investimento, mas ao investir nela, você não vai ter surpresas. Você tem uns períodos aqui que tem uma ligeira queda, mas no segmento, se você for traçar uma linha aqui, você vai ver que é uma linha para cima, bastante estável e comportada. É uma empresa interessante, porque o que você quer no investimento é tranquilidade e rentabilidade, e a empresa ela te entrega os dois. Olhando aqui aqueles nossos gráficos de sempre, nós temos a Vivo, ela não é uma empresa tão barata assim para você investir, tá? Nesse momento. Porque ela custa cerca de R$50, já esteve mais cara, já esteve mais barata. Ela apresentou uma variação, uma rentabilidade de 20% positiva para você nos últimos 12 meses, o que é bastante forte. Não tem um indicador de preço atrativo, um PL de 15 significa que você vai ter um retorno do seu investimento em 15 anos e meio ali aproximadamente. Mas, mais uma vez, esse indicador ele não leva em consideração o crescimento dos custos e da receita, então provavelmente você não vai ter esse retorno aqui nesse tempo, ele será muito mais curto. O P sobre VP de 1,7 me agrada bastante, porque o mercado está pagando praticamente aquilo que ele vale pelo patrimônio líquido da empresa, isso é positivo. E o Dividend Yield de 3,6% não é o mais alto da empresa e ele não me agrada muito. A gente vai analisar ele mais aqui para frente. A rentabilidade histórica da empresa, no último mês ela rendeu 6,5%, não é pouco, mas também não é muito. Em 3 meses você teria perdido 0,5% de dinheiro. No ano, 21,5%. Essa rentabilidade aqui é muito forte, tá? 20% no ano é muita coisa. 20% em 2 anos, 19%, né? Deu uma ligeira queda. Em 5 anos, quase 50%. E em 10 anos, 170%. Mais uma vez, eu sempre vou falar, invista na Bolsa de Valores pensando no longo prazo. Em 10 anos, você teria uma rentabilidade de 170%. Mas em 3 meses você teria perdido 0,5%, fora o rendimento da inflação. Aqui, ó. Você teria perdido 0,7% se você incluir a inflação. Pense no prazo que você vai investir na Bolsa de Valores, porque ele vai determinar a rentabilidade da sua carteira. O PL da empresa está perto aqui das máximas, não é a máxima que a empresa já teve,
mas ele está acima da média. A média é 14,6, ela normalmente já não é muito barata, né? 14 de PL não é muito atrativo, mas 15,6 é um PL relativamente alto, perto do que você tem aqui, ó, 16,4, 16,2, 16,11. Então, 15,6 está acima da média e realmente não me agrada. O dividend yield da empresa caiu demais, embora a receita não tenha caído. O que isso indica para mim? Que a empresa está deixando de distribuir dividendos porque ela tem um investimento a ser feito. Então, essa é a mensagem que a empresa ela passa para o mercado. Se a empresa ela distribui muito dividendo, significa que não tem muito para onde ela investir e não tem muito para onde ela crescer. Então, passa uma mensagem negativa. Passa a mensagem positiva porque todo mundo quer dividendo, mas passa a mensagem negativa porque ela não tem investimento a serem feitos. Quando a empresa ela reduz a sua distribuição de dividendos, passa as duas mensagens ao contrário. Passa que, ó, o lado ruim é eu vou distribuir menos dividendos. O lado bom é eu vou pegar esse dinheiro para fazer novos investimentos, para crescer mais, para aumentar a sua receita, a lucratividade e mais para frente distribuir esses dividendos. Então você coloque na balança o que é mais importante para você. Se nesse momento você está pensando mais em dividendos, talvez essa não seja a melhor empresa, com dividendos de 3,5. Se você está pensando no longo prazo e vislumbra que futuramente a empresa ela vai distribuir mais dividendos com os investimentos, aí talvez ela seja uma boa. Aí o critério fica a seu dispor. Olhando o payout da empresa, é um bom exemplo do que eu não quero, que é pagar mais de 100% do que ela tem. Porque o que é payout? É o quanto que a empresa distribui de dividendos do lucro líquido na forma de dividendos. Um payout de 161% significa que ela está distribuindo todo o lucro dela, todo o caixa dela na forma de dividendos e ainda mais. A mesma coisa aqui, ó, 151. Então, isso aqui não me interessa, porque eu sei que isso não é sustentável. E também não vai interessar você. Você quer bons dividendos, mas que eles sejam sustentáveis no longo prazo. Agora a empresa está num payout de 78%. Esse payout é interessante. Por isso que o dividend yield caiu, porque ela diminuiu a quantidade de dividendos que ela distribui. E se formos analisar a rentabilidade histórica da empresa, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 5 anos, hoje você teria 1.520 aproximadamente. Quase aí 50%, né, de rentabilidade. O CDI você teria 1.480. Small, que é o benchmark da Small Caps, você teria perdido dinheiro, você teria 887. No IDIV, que é o benchmark das empresas pagadoras de dividendo, você teria 1.536, você teria ganhado um pouco mais. No Ibovespa, você teria 1.245, a rentabilidade abaixo, IPCA, inflação, 1.320, e FIX, benchmark dos fundos imobiliários, você teria 1.265, e se você tivesse investido no ETF IVVB11, que espelha o S&P 500, você teria 2.780. Então a Bolsa Americana não tem como competir. Nem todo mundo é a VEG. Mas você teria uma rentabilidade maior do que a maioria dos benchmarks aqui investindo na Vivo. Então, no longo prazo, é uma empresa rentável para você olhar. Deixa eu voltar aqui com vocês. Voltei aqui só para falar que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curta, compartilhe, se inscreva no canal e espero que vocês gostem dessa metodologia. Se não, deixa aqui nos comentários que eu passo de uma outra forma essas informações, ok? Um grande abraço e valeu!